E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o físico atual do Chris Bumstead. É isso mesmo, mais uma atualização ali pra gente ver como estão os braços e ombros do Chris. A gente não tá vendo muito mais do que isso, né? Já que ele não revelou em si o seu físico por inteiro nesse momento. Porém, a gente tá tendo aqui uma prévia do que será o físico do Chris Bumstead. E eu vou mostrar aqui para vocês os trechinhos dele treinando e de como está o físico dele nesse momento. O Chris postou um vídeo de treino dos seus braços lá no seu canal no YouTube. E eu vou mostrar aqui alguns trechinhos para vocês e ir comentando sobre, pra gente dar uma olhada e uma analisada no físico do Sebum. Bom, como vocês podem ver, o Chris está com aparência de pele fina, ele não tá com a pele muito grossa pro off-season, né, cara? Ele tá aparentemente com uma condição muito boa, dá pra ver que ele tá bem vascularizado, tá com aspecto cheio no músculo. Com certeza o Chris não está pra brincadeira. Recentemente, com a vitória do Wesley Vissers em cima do Ramon ali no Arnold Classic, os ânimos de muitos atletas podem ter mudado, né? Os caras viram que, pô, Ramon não é imbatível e, consequentemente, talvez o Sebum também não seja imbatível. Então muita gente deve estar com sangue nos olhos para ver quem vai ser o campeão, para ver se o Chris vai realmente continuar com seu título, vai deter o seu título de campeão do Mr. Olympia, ou se alguém, se o Wesley, se outro atleta consegue chegar ali na cola para vencer e realmente destronar o Chris pela primeira vez. A gente sabe que ainda o Chris continua competindo, né? Ele vai competir esse ano muito provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa ali de última hora que o Chris resolva realmente não competir, mas até o momento o Chris está sim se preparando. E como a gente pode ver aqui no treino dele, no vídeo dele, o Chris está treinando muito bem e o Chris é um cara que treina de uma forma muito correta. Ele citou aqui inclusive nesse vídeo que ele gosta muito de fazer o full range of motion em todos os exercícios. O que seria o full range of motion? É basicamente a amplitude total do movimento dentro de cada exercício. E o Chris utiliza essa técnica porque realmente é algo que é comprovado cientificamente que traz mais resultados hipertróficos, e o Chris utiliza demais isso. Então assim, essa é uma característica que a gente consegue observar no treino do Chris, que faz muita diferença e que com certeza ajuda o Chris a manter o seu físico em alto nível. A gente sempre vê o Chris utilizando ao máximo a amplitude que ele consegue até o talo, amplitude máxima de movimento. E ele cita isso aqui nesse vídeo de treino de braços também. E como vocês estão vendo aí nas imagens, o Chris está muito vascularizado, tá com um aspecto de músculo muito cheio, muito denso. Claro que ele muito provavelmente não tá naquela condição mais próxima de competição, até porque não tem porquê. Esse não é o momento agora, o Chris ainda tem muito tempo para chegar numa condição mais adequada, mas mesmo aqui em off-season, o Chris está com uma vascularização muito boa. É um cara que já tem uma maturidade muscular muito grande, então assim, para ele se manter nesse nível de qualidade muscular, não é algo muito difícil, pelo menos é o que a gente espera, e o Chris realmente está aparentando ter uma qualidade muito boa, mesmo no seu off, está mantendo uma qualidade muscular excelente. E agora deixa eu mostrar aqui um trechinho no Instagram também, que ele fez algumas poses. A qualidade da imagem não é das melhores, não está tão boa quanto no vídeo no YouTube, porém no vídeo no YouTube ele acaba não mostrando tanto assim, então deixa eu mostrar aqui para vocês ele fazendo as poses em si nesse vídeo do Instagram. Bora dar uma olhada nesse duplo bíceps. Olha, o duplo bíceps dele aqui tá bem, cara. Não tá mal, não. Braço a gente sabe que é um ponto fraco do Chris. Na realidade, o bíceps é um ponto fraco do Chris, a gente sempre soube disso. E olha, com o pump, o Chris fica com um preenchimento muito bom. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas o Chris tem um tríceps muito bom, principalmente a cabeça lateral do tríceps dele. Aqui, ó, ela é muito cheia e ela tem um formato bem alongado até. Olha só, tem um aspecto muito bom. O bíceps do Chris, cara, é aquela coisa, ele tem o bíceps mais encurtado, ele não tem um formato tão bicudo, tão bonito assim quanto alguns outros caras. O próprio Ramon não tem o bíceps mais bicudo de todos, porém o Ramon ainda tem um pico de bíceps bom e tem um alongamento do músculo muito melhor do que o do Chris nesse sentido, né? O Chris tem um músculo um pouco mais encurtado. Aqui, quando ele faz a pose, tríceps de lado, é uma excelente pose, porém essa não é uma pose mandatória. E a pose de duplo bíceps de frente, cara, eu não sei se é só por conta do pump, se é só por conta desse momento em específico, mas parece sim que os braços do Chris melhoraram, olha isso. Ó, tá melhor, cara, aparentemente. A gente sabe que o Chris tem um bíceps lesionado, né, então pra ele, que geneticamente já não tem um bíceps muito bom, ainda ter acontecido aquela lesão, que inclusive ele competiu com um bíceps lesionado, eu acredito que foi em 2022, né, e honestamente, cara, ele tá muito bem sim. Não vejo o Chris com braços pequenos, né? Tipo, ele tem... Cara, é uma coisa que eu sempre acreditei, assim. Eu acho que o Chris, se você tirar a medida do braço dele, a medida do braço dele é muito grande, tá?
Porém, por que não fica tão bom? É pela questão do formato. A maioria das pessoas já sabem disso, né? Ele não tem um formato de bíceps muito bom. Como eu disse, o tríceps é bom sim, bem alongado, tem um formato legal na cabeça lateral, a cabeça longa também aparentemente é boa, ela fica bem preenchida na pose de frente, só que o bíceps dele realmente não tem o melhor formato. Mas no pump, pelo menos aqui na academia, cara, tá impressionante o braço do Chris. Até o antebraço aqui também com o pump ali, né, fazendo um treininho com martelo ali e tal, né. Não tá ruim não, cara, muito pelo contrário, tá bem bom. Aqui em questão de dorsal, né, não tem nem o que falar, o cara realmente é impressionante demais nesse quesito. Olha só. Panturrilha aqui também, cara, muita gente aqui comentando, né, quem vai brigar pelo top 2? Entreguem a 6ª taça pro homem. Cara, então a gente consegue ver aqui que pelos ânimos do público, né, o que o público tá achando sobre isso aqui, é que o Chris já vai vencer, que o Chris nem precisa se preocupar, né, a gente sabe que não é bem assim, inclusive muitos brasileiros estavam acreditando que não teria como o Ramon perder, e o Ramon acabou perdendo. Então não dá pra realmente dizer, cravar assim, não, esse cara vai ser o campeão, até porque ninguém sabe o que vai realmente acontecer. Eu acho que esse ano, talvez o Chris esteja um pouquinho mais vulnerável, cara. Até porque a gente tá percebendo que essa questão do cara ser o campeão, talvez não interfira tanto assim, né? O Ramon acabou perdendo pro Wesley Vissers, um cara que era top 7 do Olympia. Entendeu? E o Ramon já era o campeão do Arnold Classic. Tudo bem que é outro contexto, né? O Chris aqui é 5 vezes campeão do Olympia, ele já tem uma história na categoria, ele já fez realmente o nome dele ali, e ele é um nome muito maior do que o Ramon em termos de expressividade, isso é inegável. Porém, pelo que a gente tem visto, talvez esse negócio de expressividade aí não tenha tanto peso assim, em quesito de os árbitros decidirem quem vai ser o campeão. Na verdade, isso é algo que varia muito, né? Muita gente acha que tem favoritismo, como aconteceu com o Rafael Brandão recentemente no Arnold Classic South America, né? No Arnold Classic Brasil. Muita gente diz que não tem favoritismo. Bom, eu não sei. O que eu sei é que a gente vai ver no dia do Olympia o que realmente vai acontecer. Vamos ver no palco que vai rolar quem vai ser o campeão. E eu realmente acredito que o Chris provavelmente vai ser o campeão. Eu acho que ele vai continuar detendo seu título, mas na minha opinião também essa é a última vez dele, eu acho que ele vai parar. A filha dele tá pra nascer agora, né, o cara vai ser pai, já é múltiplas vezes campeão, não tem nada mais que provar pra ninguém, já fez o seu nome, provavelmente é o fisiculturista em atividade mais rico hoje, mais bem sucedido, eu acredito. Talvez exista alguém aí que tem um sucesso um pouco maior que ele em quesito de empreendedorismo, não sei. Se tem, eu não conheço, mas eu acho que realmente ele é o maior case de sucesso do fisiculturismo e ele não precisa provar mais nada para ninguém. Mas eu quero saber o que vocês acharam sobre isso, o que vocês acham no físico atual do Chris Bumstead. Será que ele está num físico muito bom ali no off-season? O que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Eu acho que tá muito bom. Ainda mais para ele mostrar o físico assim, né? Usando uma regata ali. Geralmente ele não usa regata para gravar os vídeos dele quando ele tá no off-season. Geralmente ele fica com aquelas camisas oversized mesmo para dar uma escondida ali no físico. Ele mesmo assume que não fica tão grande, não fica tão impressionante no off-season, mas aqui a gente está vendo justamente o oposto disso. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Bom, agora falando sobre outro assunto, o Dave Palumbo comentou sobre essa treta do Rafael Brandão e Tony Burton. E, bom, eu vou trazer esse comentário aqui para vocês porque ele faz parte da mídia gringa, né? E eu sempre gosto de trazer esse conteúdo mais internacional aqui para vocês também, para a gente ficar inteirado sobre o que os americanos, sobre o que o pessoal internacional está achando sobre o nosso cenário do fisiculturismo brasileiro. E agora é uma treta internacional entre o Brandão e o Tony. Então, bom, achei até um pouco engraçado aqui, né? O famoso Tony Cagatronco. Foi uma treta um pouco engraçada, né? Não tem como negar. E eu vou trazer mais esse trechinho aqui para vocês do Palumbo comentando sobre isso. Dave Palumbo here with an RX Muscle news update. Got an Instagram war going on again. Tonio Burton, Rafa Brandao, hitting heads, clunking chins, like two mountain goats going at it. What's going on? Here's the scoop. I guess Antonio Burton did an interview and he talked about his loss to Rafa Brandao, which he thought was wrong. And I'll go on record, I've already been on record as saying I thought, from at least the pictures and videos I saw, I thought Tonio Burton did deserve the win. Regardless, he was very upset, obviously, that it was unanimously decided in Rafa's favor. He felt that Rafa got preferential treatment because of it was his home country of Brazil. He felt he had an entourage backstage and no one else had that. And
I guess he felt that he was unfairly scored. You know, he pointed out some weaknesses in Rafa's physique in the sense that his glutes had some lumps in them, they weren't hard, and his conditioning wasn't quite where it needed to be. And I think a lot of the things that he made and a lot of the points he made were valid. I'm not sure, you know, I guess he can say whatever he wants, you know, and I think that that is valid, especially after you do a show and you give 100% of yourself to a show and you feel like maybe, you know, things didn't go your way. Really, what he's condemning is he's really not condemning Rafa. He's condemning the judging that was done there because it wasn't Rafa's fault that Rafa won the show. Now, is Rafa from Brazil? Yes. Is Rafa going to have more people there for him since it isn't his home country? Of course he is. You know, he knows everyone there. He knows all the backstage people. That's to be expected, and I don't think that anyone thinks that that's necessarily wrong. You know, if you're competing in your hometown, you have a hometown advantage. That means that you're gonna know all the people working there at the show. You're gonna have, you know, whatever people are there, you know, supporting you, sponsors, friends. That's called hometown advantage, all right? As far as what his physique looked like on stage, I've seen Rafa better. His glutes were not as tight as they probably could have been. Does he still have a lot of gifts out there? Yes, he has more muscle than Antonio. He has really nice shape and structure to his body. It flows well. Do I think his conditioning could have been better? Absolutely. Do I think that his conditioning was better than Antonio's? No way. Do I think he got preferential treatment because he was from Brazil? Possibly. Possibly. But the judges are the ones that are to be condemned. Now, I know that Tonio pointed out that if, you know, some of the United States judges with like Steve Weinberger and Tyler Mannion, it might have gone a different way, and it might have been. That's why different judging panels, you get different outcomes. And I think it was close. I think that Good Vito was in there very closely as well. His tan was kind of muddy looking, which probably hurt him quite a bit. But at the end of the day, you know, I guess Rafa took Tonio's criticism of him and the outcome and maybe the treatment that Rafa, or the preferential treatment that he felt Rafa got at the show, he took that personally. And I mean, I said it online, I'll say it again. He wasn't conditioned enough to win any pose. Which he really shouldn't have, because you won the show. You qualified for the Olympia. Nothing to talk about, you know? The people who lose are always going to be disgruntled. Whether they deserve to be, you know, disgruntled or not, it remains to be seen. But Rafa won the show. So Rafa got a few digs on him. If you look at his Instagram story, he had actually one version in Portuguese, one version in English, and of course I read the English version, and he basically was saying that, you know, he threw a few digs at Tonio. He said that he let Tonio train at his gym and he clogged the toilet there, and he was training in his underwear. I don't know what that meant in his underwear. Maybe he meant posing trunks. I don't know, you know, what it's that. But obviously Rafa was not amused by Tonio's interview, and, you know, and he had to throw a few digs in. Now, I think this back and forth is good for the sport. You know, it adds excitement because now we want to see those two go against each other at the Olympia. And I'm sure Tonio will qualify. He'll probably, you know, I don't know what show he plans to do. I know he's going to be at New York Pro against Nick Walker. He says he's going to beat him. I'm looking forward to seeing that battle. That might be a tall order. I think Tonio should go to Detroit this weekend and get the qualification there for sure, and still do New York, of course. He's the reigning New York Pro champion from last year, and rightly so. He looked great there. Did he deserve to win in Brazil? More than likely, I would have had him, but I wasn't there in the front row. So I always like to reserve judgment when I'm not there. Like when I was at the Arnold, and I'm sitting in the front row, I can make some pretty, you know, astute, you know, observations. Like, I don't care what anyone said. I saw Hadi right in the front row there, and he decimated the lineup. You know, there was not even anyone close to him because I was there and I saw it. Sometimes video can make people look a little better or a little worse, depending on who you are. Was Rafa his best? No. Does Rafa know he wasn't his best? I'm sure he knew that. Did he do enough to beat Tonio? Evidently, the judges that were there thought so. Once again, there's always going to be close battles in bodybuilding. It's a very subjective sport. And just because I might think that Tonio deserved to win and Tonio thought he deserved to win, doesn't mean he deserved to win. You know, I have to
defer to the judges that were there, and obviously they saw it one way. Do I think that it was probably a unanimous decision? That makes it look a little bit, less believable because every single judge saw it that way. I don't know. That makes me feel a little uncomfortable. But a lot of times, and we've pointed this out on shows that we've done, when it's really close, all you have to do is every judge has to just think that one person beat that guy by just a little bit. And let's face it, when it is close, the hometown guy always does get the advantage. Because if it's a coin flip, who are you gonna go with? You're gonna go with who you know. It's human nature. There's no way around that, okay? I'm sorry, when it's very close, people go with who they like better. And if they're from Brazil and the judges are from Brazil, you're gonna see a judging decision that goes towards the Brazilian bodybuilder. If we were in the United States and it was vice versa, you might see a bias towards the United States guy. Maybe Tonio would have won if this show was taking place in the United States. So you just don't know. Like I said, I really thought Good Vito looked really good. And had his tan been better, we might have seen him win the show. So you just don't know. On a given day, the judges vote on what's up there. Was Brandao his best? No. Was he good enough to beat Tonio? Possibly. He was bigger. He has really good lines like Tonio does. And the judges might have said, you know what? We see his size being an advantage over necessarily Tonio's shape and structure, and we're gonna go with him. And that's what they went with. So I'm not really here to do an analysis of what the outcome of the show was. I just think it was humorous that they're going back and forth at each other. I hope they're not taking this seriously where they're not gonna be friends anymore. I hope it's just some friendly, ribbon. And hopefully when we see them on the Olympia stage later this year, they can have a great little go at it at the press conference and talk some crap and then get up on stage and do some battle. Because after all, that's what we want. We want excitement in the bodybuilding division. When we have battles and we have rivalries where guys have maybe a little bad taste in their mouth from a show that they did against each other, it makes it more exciting. Guys, keep it going. Keep the excitement going. Rafa, I love the sense of humor. I love that you said Tonio stuffed up the toilet bowl. That is very, very cool because it's funny and it doesn't really matter at the end of the day. I'm sure as bodybuilders, we've all stuffed up a toilet bowl or two in our day. And at the end of the day, hopefully we can all laugh about it. All right, that's the update from the bodybuilding world. Tonio versus Rafa. What will we see next? Dave Palumbo for an RX Muscle News Update. E é isso aí, até o próximo vídeo.